Fala, vencedores! No nosso vídeo de hoje é para você que está nos anos finais do ensino fundamental ou na primeira série do ensino médio ou até eventualmente já terminou o seu ensino médio, mas quer fazer uma base sólida nas disciplinas de português, matemática, química, física, biologia. Então hoje nós vamos trazer indicações, recomendações de livros para que você possa utilizá-los assim nos seus estudos. Hoje nós temos uma facilidade enorme. Tá? Nós não estamos mais na era das oportunidades, estamos na era da atitude. Então você tem que tomar uma atitude de reservar tempos do seu dia para estudar. Não interessa se a sua base hoje está ruim, você tem como reverter isso, porque hoje nós temos vários aliados do ensino. Nós temos aqui essas plataformas digitais, temos aqui também cursos online que você pode adquirir a um baixo custo e insubstituível são os livros para o aprendizado. Então, os livros são insubstituíveis para o aprendizado. E hoje nós vamos aqui recomendar para vocês obras de qualidade, obras densas, para que você possa aliar aí no seu dia a dia de estudos, ok? Primeiramente, se você está no 7º, 8º ou 9º ano do ensino fundamental ou primeira série do ensino médio, você tem que ter consciência de quais conteúdos, de quais competências você tem que sair forte. Tá? Primeiramente, você tem que desenvolver um raciocínio lógico matemático para que você possa desenvolver as suas ideias, as suas argumentações, a sua relação com o mundo, porque de fato a matemática está no mundo, é uma linguagem. A matemática, ela foi descoberta, a matemática ela está em tudo que fazemos. Então você tem que sair com uma bagagem forte em matemática. Você tem que ter o M de matemática e o P do português. Você tem que ter esta habilidade de escrever as suas ideias. Não estou falando de você ser um gramático, não estou falando de você ter domínio total da gramática, de você lecionar e ensinar, não estou falando disso. Mas você tem que ter uma boa noção, identificar as classes gramaticais, saber relacionar um sujeito e um predicado, saber também ali da base da fonética, porque o português, assim como a matemática, é uma linguagem, tem uma sequência, uma ordem de conteúdos que você deve aprender para assim dominá-los. Em outros vídeos nós vamos trazer isso, como estudar português, como estudar matemática, mas o vídeo de hoje são recomendações genéricas de obras para que você possa complementar aí no seu dia a dia de estudos, ok? Então vamos lá. Matemática. Eu utilizo 4 obras de estudo na parte de matemática do ensino fundamental, tá? Para quem não sabe, eu tenho uma empresa aqui em Fortaleza, eu e minha esposa, nós temos reforço escolar, curso de matemática, curso de redação, curso de alfabetização, temos uma equipe de professores trabalhando conosco e iniciamos com o reforço escolar. E para você ministrar aulas de reforço escolar, você tem que ter um bom domínio em todas essas disciplinas, em português, matemática, química, física, biologia, e isso demanda muito estudo, demanda que você esteja consultando obras e assim você possa oferecer uma aula de qualidade para os seus alunos, para os seus clientes. Então, nós pegamos esse traquejo do dia a dia aqui da nossa empresa e vou compartilhar com vocês agora essas indicações de livros que também eu utilizei à minha época de vestibular, antes de adentrar no ensino superior, ok? Então vamos lá. Matemática. Vamos começar aqui por matemática. Eu até brinco, você não pode ficar órfão. Você tem que ter pai e mãe, você tem que ter o P do português e o M da matemática. Você tem que sair do ensino fundamental com esta base bem definida. Então, matemática, eu separei aqui 4 obras que eu utilizo no meu dia a dia, que você pode adquirir facilmente pela Amazon ou até em sebos, em vendas de livros usados. No site, tem um site muito bom também, que é o Estante Virtual. Né? Não estou ganhando nada deles aqui, mas recomendo porque é bom. Você consegue adquirir várias obras lá, tanto novas quanto usadas. Então, vamos direto ao ponto. Vamos lá. Primeira, vamos começar aqui por matemática. Olha, essas 4 coleções maravilhosas. A primeira coleção, A Conquista da Matemática, tá? Muito boa esta coleção. A segunda coleção, você vai utilizar Luiz Roberto Dante, tá certo? Muito boa também. Todas essas coleções são ótimas, são excelentes autores, tá? Por que é que eu gosto de utilizar mais de uma? No caso, eu utilizo 4 coleções, porque eu faço estudo comparado. Existem conteúdos que estão melhor explicados em determinada obra que em outros não estão.
Então, você vai fazendo esse estudo comparado e montando um material de aula mais completo. Uma que eu utilizei quando eu fiz a minha primeira base, né? O meu primeiro desafio lá no vestibular, quando eu estudava à época no Farias Brito, era bolsista lá do colégio, foi essa, a do Edivaldo Bianchini, tá? Uma coleção muito boa, ele explica de forma bem clara, coesa, eu recomendo bastante. De todas elas, eu recomendo essas duas. Essa do Edivaldo Bianchini e essa última do tio Enio Silveira e Cláudio Marques, aqui, excelentes professores também, que trazem muito conteúdo de forma aprofundada. Enfim, estas 4 coleções, se você adquirir qualquer uma delas, você estará bem servido para fazer uma excelente base no seu ensino fundamental, uma excelente base na matemática. E não despreze, o ensino fundamental é a parte mais importante do estudante. Estes conteúdos é o que vai dar todo o sustentáculo dos conhecimentos para o ensino médio e ensino superior. Então, se você tem filhos, ou se você está no ensino fundamental, esta é a hora de você arregaçar, de você fazer o seu melhor, tá certo? Vamos agora para indicações de livros de gramática da língua portuguesa. Geralmente os colégios, eles trazem bem fracionados, os grandes colégios aqui de Fortaleza e do Brasil, eles fracionam a gramática de acordo com os anos escolares. O que é que eu recomendo? Que você tenha uma obra que você possa ter a gramática inteira, ou seja, adquira uma gramática, de forma que você possa estar sempre consultando e estudando constantemente, porque a gramática, assim como a matemática, é uma linguagem, ela tem conteúdos sequenciais e você precisa estudar na sequência. Muitos estudantes têm dificuldade com português, por quê? Não entendem bem as 10 classes gramaticais, não sabem o processo de formação de palavras e aí vão estudar diretamente sintaxe. Assim não dá. A sintaxe é a parte final da matemática. Não tem como você localizar um adjunto adnominal, não tem como você descobrir um vocativo, não tem como você descobrir ali relacionar um predicativo do sujeito ou do objeto se você não tem uma base forte nas 10 classes gramaticais. Então vamos lá direto ao ponto agora para recomendações de gramática. Eu trouxe essas três. Eu tenho 6 gramáticas, mas essas 3 atendem muito bem a vocês. Essa primeira gramática é a do Napoleão Mendes de Almeida. Esta gramática é muito top. Muito top. Ela tem uma letra muito miúda, explicações bem densas, mas ela tem um raciocínio bem claro, bem coeso, tá? Muito top essa gramática. Essa edição é de 98, até dica do grande mestre professor Costinha, utilize as edições do ano 2000 para trás, que era o tempo em que o Napoleão era vivo e ele, a sua obra mantinha uma fidelidade mais às suas ideias. Essas novas também são boas, top, mas se você puder adquirir obras mais antigas, seria bem interessante no que se refere a do Napoleão Mendes. A segunda gramática é a do Rocha Lima. Gramática boa também, clara, traz as explicações de forma também bem sucinta e você vai também poder ter um ótimo material de consulta. Esta última gramática é a que eu recomendo que vocês possam ter. Se for para ter qualquer uma dessas 3, tenha essa. Por quê? Ela vai te preparar também para provas e concursos. Ela tem muitas questões. Aqui é a gramática do professor Pestana. Tem bastante questões aqui que você pode utilizar no seu dia a dia, tanto no colégio, quanto para uma preparação de um concurso público futuro. Então você pode comprar essa daqui como a sua obra primeira e ir adquirindo as outras como material suplementar. Então para português, a recomendação são essas 3, ok? Vamos agora para recomendações de história, geografia, química, física e biologia. Observe. Da mesma forma que acontece com o português e a matemática, os anos escolares, eles são fragmentados, tá? Tem assuntos do 6º, do 7º, do 8º, do 9º e do 8º ano, todos fragmentados. O que não significa que você tem que esperar, por exemplo, você está no 7º ano, você tem que esperar até o 9º para aprender esses conteúdos, não. Se você tem bons livros como esses que eu estou te recomendando, você tem bons manuais, você pode acelerar o seu processo de aquisição de conhecimento. Então, eu recomendo que você tenha uma boa gramática, uma boa coleção de
matemática, um bom manual de história, um bom manual de geografia e também de química, física e biologia, para que você possa ter uma fonte de consulta extra. Então vamos lá. Geografia, eu recomendo esta obra magnífica do Eustáquio de Sena. Tá? Essa obra completa eu utilizei também na época da minha preparação para o vestibular e é uma obra que você pode adquirir online ou em sebos. Muito bom esse livro, bem ilustrado, ele traz explicações atualizadas, explanações de geopolítica, então você vai estar muito bem servido com ele. A próxima obra que eu vou recomendar para vocês é aqui de História, de Gilberto Coutrinho, um manualzinho simples, bem escrito, você vai pegar uma visão geral da história e vai sintetizando e complementando com as suas aulas do colégio, do seu cursinho, da sua escola. E agora, pessoal, nós vamos entrar num eixo muito importante. Primeiro eixo importante, português e matemática, você tem que dar prioridade. Você está no ensino fundamental, você tem que focar para sair com uma boa base matemática, com um bom conhecimento de gramática e saber redacionar, beleza? Ter um bom manual de história e geografia para fazer essas consultas. Se você se dedicar sério, você consegue ver toda a história, toda a geografia do que se refere ao ensino fundamental médio em um ano. Dá para você, com bons livros, conseguir isso. Mas agora, nós vamos entrar no eixo de conhecimento que são as ciências da natureza. Você tem que sair do ensino fundamental ou da primeira série do ensino médio já dominando essas 3 coleções, o volume 1 de cada coleção dessa que eu irei recomendar para vocês. São os conteúdos basilares. São esses conteúdos que vão te dar suporte para desenvolver os seus conhecimentos em química, física e biologia. Então vamos lá. Essa obra da Sônia Lopes é uma obra simples, muitos gostam de utilizar o Amados e Marto, tá? Que também são livros bons, mas eu prefiro a Sônia Lopes porque a linguagem é mais acessível no meu entender. Tá? Eu tinha muita dificuldade em biologia e este livro, essa coleção, me ajudou bastante. Então eu recomendo você estar aí já no 8º ano, já adquire todas essas coleções que eu estou recomendando, porque você vai ter uma fonte de consulta a mais para estudar, para aprofundar e assim solidificar os conhecimentos de vocês. Então, biologia, Sônia Lopes ou Amados e Marto, tá? Mas eu recomendo a Sônia Lopes. Química, indiscutivelmente, Feltre, tá? Ricardo Feltre, livro excelente para você fazer a base. Se você já resolveu toda a coleção do Ricardo Feltre, você pode ir para Marta Reis, que é uma coleção mais densa, mais forte. Mas aqui resolve muito bem para o Enem, para o seu ensino fundamental ali do 8º, 9º ano e também para o seu ensino médio. Muito bom essa coleção. E para fechar aqui o nosso vídeo, Física Clássica, de Caio Sérgio Calçada e José Luiz Sampaio. Este livro, ele traz um passo a passo muito bom. Questões resolvidas, para que você possa entender os enunciados. Este livro de física, na minha opinião, é o melhor para você que estuda sozinho, que você que é autodidata, você que quer construir uma base sólida nesta disciplina. Muitos estudantes utilizam também os tópicos de física. Se você vai fazer vestibulares mais avançados, é interessante complementar também com tópicos de física. Não tem essa coleção aqui no momento, mas recomendo para vocês também. Mas, se você está iniciando, eu recomendo aqui o nosso queridinho Física Clássica. Então, pessoal, para complementar, eu quero dizer o quê? Utilize, construa sua própria biblioteca. Você vai fazer essas aquisições aos poucos e isso vai dar todo um suporte para que você possa sair do ensino fundamental com uma base boa, para que você possa sair do ensino médio com uma base excelente e disputar os vestibulares, ou para você, que assim como eu terminei meu ensino médio, não conseguia passar nos vestibulares, tive que estudar novamente, fazer cursinho, recuperar aquela base. Utilizei dessas obras que me foram muito úteis e que está sendo até hoje aqui na nossa empresa. Então esse é o nosso vídeo para você. Desenvolva uma vida de estudos, desenvolva o hábito de estudar um pouco todo dia um pouco. Conte com a gente, vem CDG, nos siga aqui no canal, dá aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos siga no Instagram aqui também, vem CDG, vem vencer e que Deus te abençoe. Vamos juntos, até logo!